E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo passado sobre o caso do Wilker Leão, né? Eu fiz esse react, o último vídeo é um vídeo antigo, já está aí há 2 semestres na universidade, né? Aliás, isso é o segundo semestre, né? Estamos aí no penúltimo dia de agosto. É uma série enorme, né? Não vou fazer uma reação a todos os vídeos, eu os assisti, né? E eles são de certa forma repetitivos, né? Então o que foi falado no vídeo passado, eu teria que repetir tudo de novo aqui, né? Só que nas últimas 3 semanas surgiram informações novas, né, postadas pelo próprio Wilker. Eu quero comentá-las, né, fazer alguns comentários, tanto das informações do que está acontecendo lá na UNB, no curso de História, né, com o Wilker Leão, e dar algumas informações, alguns comentários adicionais, né, instrutivos, né? Eu quero narrar algumas informações e defender alguns pontos fundamentalmente, né, isso. Mas antes eu quero ver mais um vídeo dele com vocês, né? No caso aí vocês vão ouvir mais um vídeo dele aqui comigo. Que é o episódio 8. Eu vou colocar na descrição o link do vídeo original, caso alguém tenha o interesse de assistir. Eu acho que é bom vocês verem também no canal dele. Que é o episódio 8, agora foi a vez do valentão da turma querer me intimidar, né? Então a gente vai reagir um pouquinho, não tudo, umas partes mais específicas do vídeo, e depois a gente passa, né? Eu vou colocar vocês aí a par das coisas que aconteceram, né? Cada semana ela foi escalando, a problemática que a gente narrou foi escalando, né? E eu quero comentar isso com vocês, né? Então aqui começa, acho que o professor, parece que tem 2 professores na sala, um deles é homem e o outro é mulher. E aí o professor começa assim: eu vou falar um ponto. Ele confia com o Costa primeiro. A gente veio de muito longe para estudar aqui na UNB, para levar a crescer, para chegar a ser exposto dessa maneira, sem autorização. Ele está falando aqui que é difícil passar no curso de História da UNB, né? Só que ele se esquece que a nota de corte é 49% do Enem, né? Não é nem metade da nota do Enem. Nenhuma. Mas você é um professor X, como o outro é um Y para mim. Eu venho mostrar o que acontece dentro das aulas da qual eu faço parte. Não tenho nada pessoalmente contra você ou contra qualquer pessoa. Nossa, nada. A UNB tem um pensamento mais predominante à esquerda. Isso não é segredo. Mas as pessoas... De fato isso não é segredo, mas existe um público muito ávido para saber como que funciona a discursiva da esquerda dentro da universidade. Para ter a matéria do coisa, ó, tá aqui. Não é só um pensamento de esquerda, mas é a expressão mais pura de toda a agenda do movimento comunista. Tem um público muito grande, não à toa esses vídeos têm muitas visualizações e muitas curtidas. As pessoas querem saber o que acontece dentro. Eu fiz o processo administrativo correto de passar no vestibular para estar aqui, estou aqui. Você fez parte do militarismo 8 anos, não foi? Sim. O Wilker foi militar durante 8 anos. Tenho certeza que se eu for lá... É que nem o caso do Matias. Você lembra do Tropa de Elite? Do Matias? É a mesma coisa. Parece até paródia. Mas acontece mesmo. O pensamento que vai ser predominante lá vai ser outro oposto. Toda instituição, todo espaço vai ter um pensamento que é predominante. E mesmo aqui nesse pensamento predominante, você nunca foi silenciado, você sempre pode falar o que você quis aqui. Vocês vão ver o não fui silenciado. Aguarde. Quando você chega no vídeo e fala, invadi uma aula, não sei o quê. Isso ali é como a internet funciona. É só o primeiro vídeo para introduzir o quadro. Pelo amor de Deus, eu acabei de explicar aquela metáfora. Pelo amor de Deus. Está explicado em todo comentário fixado lá. Você consegue perceber como as pessoas se sentem expostas? Não é sobre... Pois é, não é sobre expor pessoalmente ninguém. Faça o vestibular. Todo mundo aqui são alunos X de uma federal. Só estou mostrando o que acontece no meu Você contexto. pede fixo, você está ganhando dinheiro com a nossa pauta. Já tem gente monetizando ele. Com certeza. No próprio vídeo da nossa aula tem gente monetizando. A professora não sabe o que é monetizar. Eu falo que professor universitário é bicho do mato, velho. Ganhar dinheiro em cima do vídeo. É assim que a internet funciona. Qual que é o segredo? Mais dinheiro a pessoa ganha, entendeu? Quanto mais alcance tem, mais curtido, mais você tá ganhando dinheiro. O rosto que aparece nos meus vídeos lá, é o meu rosto ou é o de vocês? A interlocução que vocês... De novo falando de direito à voz, né? Eu não sei onde é que tá no Código Penal, na Constituição Federal, direito à voz, cara. Pelo amor de Deus.
fazem comigo, eu obrigo alguém a fazer ela comigo, eu coloco alguma fala da qual eu não faço parte. Você falou pra gente que você ia gravar, falou, que loucura, não sabe. Eu acabei de explicar juridicamente, enquanto alguém com conhecimento jurídico, que não é preciso, cara. Não é preciso, eu não preciso disso. Tenta colocar numa peça jurídica lá. Tenta colocar o seu argumento lá pra você passar vergonha no judiciário, além de ir nos meus vídeos. Tenta colocar lá. Eu penso que essa questão que a pessoa disse sobre. Acho que uma coisa que a gente tem que observar é uma coisa que não tem repercussão. Mesmo porque é um nicho. Eu vou pular, pegar uns cortes específicos para não ficar muito grande. Concordo, inclusive, essa aula aqui é psicologia, desenvolvimento psicológico, Não sabe nem o nome da matéria. Não é psicologia, é desenvolvimento psicológico e ensino. Não é debate político. Certo? Certo. Então a gente está aqui para. Carioca. É o Frota, né? O Frota é a colega de sala dele. Ó, meu negócio, eu não vou terminar a frase, mas quem conhece o Frota vai conseguir. Coloca aí nos comentários o final da frase. O meu negócio. Tratando de assunto que não é para debater a coisa nesse sentido. Eu gosto muito que esse pessoal, quando vai se expressar no seu idioma nativo, que no caso é o português aqui, eles nunca especificam o objeto, né? A coisa funciona nesse sentido. Que coisa e que sentido? Né? E ainda mais, o professor faz uma crítica ao capitalismo. Eu não posso me opor, não? Não posso me opor, não? Você ficar gravando o troço aqui sem ter permissão de ninguém. Sem ter permissão de ninguém. Meu Sabe o que Deus. você faz? Você desmatricula. Não precisa de permissão. Pula de uma universidade pública, matricula na particular lá. Lá eu não vou fazer Se isso. você quiser pegar alguma parada nossa, você pede permissão antes. Só isso. Vale então. Valeu? Vou pedir não, valeu não. Olha só. Valeu sim, meu irmão. Valeu sim, meu irmão. Então, tu pega essa porra aí e desliga essa merda aí, meu. Valeu. Ai, Jesus Cristo, hein? Mas é Unesp. Ctrl-C, Ctrl-V, né, cara? Parece que eu tô no ensino público de novo. Nos tempos de... Lá no meu 2020, 2022, né? De aula presencial. Né? Também eu nunca cheguei a fazer vídeo, né? Acho que o canal nem existia. Não, o canal existia. Foi feito em abril de 2020. Mas eu nunca postei as coisas que acontecia lá, porque não era do meu interesse. Não teria nada de errado fazer isso. Mas acontecia, eu arrumava confusão direto lá também. E é curioso como se repete, né? Pô, Brasília é longe pra caramba daqui, né? Eu tô em São Paulo. Brasília é longe pra caramba. Pega a Anguera e vai uma tirada só lá, mas é longe demais. Tem que passar por Minas e tal. E a mesma coisa, o mesmo tipinho, a mesma lenga-lenga, as mesmas conversas. É muito repetitivo, cara. Muito repetitivo esse comportamento, né? Parece que são clones que povoam assim, o espaço público, né? E é interessante porque essa parte 2 aqui, né, na parte 1, a gente trabalhou bastante com a ideia da baixa inteligência deles, né? Da falsa inteligência deles. Dessa vez a gente vai trabalhar com a verdadeira conduta moral deles, que é isso. Quando eles ficam sem ter muito o que dizer, né? Quando já foi utilizado todos os conceitos possíveis de Foucault, Bourdieu e Derrida, eles entram com a parte mais profunda da psique deles, a parte mais interna da alma deles, que é a violência sacralizada e degeneralizada, né? É deles isso, faz parte constitutiva deles. Eu acho que até esse tipo de comportamento atrai esse tipo de pensamento político, né? Esse comportamento bizarro atrai, dá uma espécie de solo fértil para florescer ideias marxistas, é um lugar comum do comportamento deles. Isso é muito interessante a nível psiquiátrico, né? E eles são assim, na espera assim também, né? Começava com tentativas de discussão
e depois ia escalando para outros motes, né? Até que então eu comecei a ter um pouco de paz na universidade, em certo sentido, porque eu fui meio que deixado para lá. Porque nada do que eles faziam me abalava de algum modo, né? Talvez pela criação que eu tive, muito provavelmente, né? Mas a nível de discussão não dava, não chegava no consenso. Pressão psicológica, já lidei com gente muito pior, é difícil a pessoa me deixar aturdido psicologicamente, muito difícil, precisa fazer muito esforço. A nível de pressão física, né, agressão psicológica não dava certo, a nível de agressão física, iam tomar a pior surra que eles já iam ter levado na vida. Fazer um cara desse tomar sopa de canudo pelos próximos 6 meses. Então tá vendo? A nível de discussão não dá. A nível de escárnio também não efeito nenhum. Agressão ia ser pior pra eles do que pra mim, com certeza. Ia fazer o quê, né? Ia fazer o quê? Então aí meio que esquece, finge que o cara não existe, né? O que era bom pra mim, né? Não precisava ter que dividir o tempo na universidade entre o estudo e a encheção de saco, né? Era só estudo mesmo, então era mais legal, né? Então fui expulso de grupos, não ficava sabendo das coisas. A gente vai falar do caso do Wilker aí também. É tudo igual, é padrão. Se pegar outros depoimentos, vai ser igual os meus depoimentos e os depoimentos dele. A única coisa é que o dele está sendo exposto na internet, né? Então você tem a prova fática dali, né? A minha não tem, né? Você vai ter que confiar só na minha palavra que aconteceu, né? Se eu tivesse gravado tudo, aí tinha. Mas eu não quis, não quis. Até porque eu ia ter que ter dor de cabeça do jeito que ele tá tendo. E eu não tava com muito saco. Eu ia acabar perdendo a paciência, fazendo merda. Então eu falei, deixa quieto. Os caras já fingem que não aconteceu nada. E a gente segue o baile, né? Continuei com o mesmo comportamento. A diferença é que eu não interagia mais com o meio, exceto com o meio docente, né? Perdi o contato com todos os discentes. E não faço questão de recuperá-los, espero nunca vê-los novamente. Se você tem então para mostrar o seu conhecimento a produzir, grave assim mesmo, falando sobre o que você pensa teoricamente. O que eu fiz em todos os vídeos até agora? Tem algum conteúdo lá que não é produzido a partir dos meus questionamentos? Não vi produção de conhecimento nenhuma, vi exposição aos outros. Professor, com todo respeito também, mas olha a aula que o senhor dá para levantar debates sobre essas questões. Quem que questionou o capitalismo? Assiste meu vídeo lá, professor. Se o senhor não assistiu, assiste lá então. Está lá a opinião de 3.000 pessoas, pelo menos, em cada um. Olha lá. Peraí, Matheus, só um pouquinho. Deixa só o aluno falar. Eu vou abrir um parênteses que ele comentou da de 3.000 pessoas, sei lá quantas, mas os primeiros comentários eu vi pelo menos uns 3 falando do Matheus, falando, olha o sotaque, tinha que ser de lá para falar desse jeito. E tinha vários comentários sendo... Liberdade é fazer o que eu quero. Olha isso aqui. Na prova. Eu quero. Eu tenho escolha de fazer o que eu quero. Vocês podem fazer dentro desse pacto o que vocês querem. Sim. Você pode fazer tudo que a lei lhe permite. Não. Não posso fazer tudo que a lei me permite. Não posso. A lei me permite assim... Você pode pedir o reembolso de um serviço que você contratou, mas você não quer mais o serviço. Não pode. Segundo a doutora Daniela, não pode. Você não tem esse direito. Ô Ben Mendes, a doutora Daniela que falou que você não pode fazer isso aí que você está fazendo não, cara. Eu não posso. Eu não posso Advogado. trair um pacto que eu fiz. Aí vem Rousseau. Não é nem Rousseau, né? Porque o Rousseau dizia que a sociedade inteira tem que acordar aquele pacto, senão o pacto não existe, né? Não é nem Rousseau, é uma versão piorada do Rousseau que não está em nenhum texto, né? Foi um consenso que apareceu no Brasil. Dá uma olhada nos textos do Rousseau que você vai entender o que eu estou falando. Pega o primeiro capítulo só do Contrato Social, não precisa ler os outros não. Então assim, o que o Wilker está fazendo é plasmado pelo Estado brasileiro, não é isso? E é uma decisão pessoal, fundamentalmente. Mas, segundo esse tipo de comportamento, que comportamento? O comportamento do pessoal marxista. Esse pessoal que a gente está assistindo hoje aqui, que vocês estão ouvindo, o professor e os alunos, mas sobretudo a professora, a doutora Daniela de novo. Pactos abstratos
construídos por ela mesma, deve necessariamente, em todos os mundos possíveis, prevalecer sobre leis reais, que nem são a unidade do real propriamente, porque as leis do Estado são altamente revogáveis, né? Mas você tem meio de coerção para a aplicação daquela lei, e ela, por ser do Estado, se sobrepõe a outras normas que a pessoa pode fazer dentro da sua casa, na sua calçada, no seu bairro, né? Ou normas de si próprio, né? Por exemplo, se você quer cortar sua mão fora, mas você é funcionário público, você entende que você vai arrumar problema com a administração pública por estar se mutilando a esse nível, entende? É isso que eu quero dizer. Eu sou anarquista, todo mundo sabe. Eu concordo com leis estatais. Mas eu vou deixar o meu anarquismo de lado pra gente focar só nas duas personagens que estão aqui, a Daniela e o Wilker. Esquece um pouquinho, só me escuta agora. É por isso que eu falo que esse pessoal lembra muito o Gato Félix, né? Esse pessoal de universidade, esse pessoal do jornalismo lembra muito o Gato Félix, que ele vive no mundo que ele mesmo desenha, entende? Né? É uma dificuldade de separar sujeito e objeto que é muito semelhante a um dos sintomas da esquizofrenia, que é essa dificuldade de situar a diferença do eu dos outros. O esquizofrênico não consegue fazer isso. E esse pessoal também não. Isso com meus professores e meus colegas. Eu não estou traindo Porque parte, quando eu estou eu exercendo esse direito. A lei não me proíbe de uma fazer isso. experiência coletiva pactuada nessa esfera, Aí começa o blá blá blá. apresento para outras pessoas sem o consentimento, eu não estou nem dando direito às pessoas de se defender, fazendo recortes das falas dos colegas. Amor de Deus, é o que acontece em aula, não é tendencioso, é o que acontece. As pessoas eu não vou publicar na se íntegra, sentiram ó. assim. Eu só vou colocar parte. Mas não interessa como você se sente. Esse que é o ponto. Ninguém liga. E a grande Faço parte. você não está, que você faz parte, mas você não está autorizado, você está usando o que é do outro. O outro está emprestando o melhor que ele pode para você. Puta, mas se o melhor deles é esse, o que é o pior? Juridicamente. E você está expondo o melhor que ele teve para você. Você percebe isso? Não. Eu acabei de dizer que eu Eu, Matheus e Ofélia, e Ela seus chamou colegas, Ofélia. estamos aqui, cada uma numa relação factual, para fazer o melhor possível para aprender. Relação E você pegou pactual. o melhor de Porra, nós essa. para você, para todos vocês. E expôs. É uma visão particular Não, da não é senhora, uma mas a visão realidade, os particular, fatos são. É a particular. questão Eu já disse, não tenho nada de pessoal com ninguém, que não sei nem o nome de ninguém. Na medida em que você expôs, você trouxe uma... Por que eu não Não, posso só tentar dizer, questionar, pronto. Wilker? Por que eu não posso gravar o que o paciente diz para mim na clínica? É outra que Essa é outra questão, né? Que daí é plasmada pelo sigilo. Porque daí incorre em crime contra a honra, né? Que é sigilo médico, sigilo do advogado. Isso é outra história. Na universidade, em sala de aula, não existe uma lei de sigilo aluno-professor, né? Não existe essa lei. Mas enfim, esse seria o vídeo. Até que ficou grandinho aqui, né? Bateu 18 minutos aí o react. Mas aí o que acontece? Há 3 semanas atrás, o Departamento de História me publica uma nota oficial, tá certo? Provavelmente foi no começo do mês, né? Pela data que a gente tá. Dizendo o seguinte: prezados alunos, conforme disse em mensagem anterior, o caso... Essa é a professora, a doutora Daniela, que está publicando isso, tá? Mas no grupo do Departamento de História. Conforme disse em mensagem anterior, o caso que tem nos acometido foi submetido às instâncias superiores, né? Não sabe usar crase, olha que legal. Hoje recebi um despacho do Decanato de Graduação, DEG, deliberando que o curso está suspenso até que o processo administrativo tenha seu encaminhamento final. No caso aqui não é um processo administrativo, tá? Um PAD, tá? É só o pessoal da administração discutindo algumas coisas, não é um processo, tá? No sentido jurídico da palavra, tá bom? Até porque a universidade não tem poder para isso, né? Ela não faz parte do judiciário, então ela não faz processo. E nem CPI, porque não faz parte do legislativo.
Esse trâmite não deve demorar muito, pois todos estão preocupados com os prejuízos pedagógicos, né, que esse tipo de situação acarreta. Mas até a segunda ordem, a disciplina está temporariamente suspensa. Os alunos não precisam se preocupar com falta ou qualquer problema nas avaliações. Assim que retornarmos às atividades regulares, iremos apresentar um ajuste no plano do curso. O cara vai mudar o curso para não ter que discutir com o Wilker. Cara, é uma pessoa contra 50, velho. E os caras estão perdendo, velho. Imagina se tivesse 50 caras igual o Wilker dentro da universidade, os caras entram em colapso. Né? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, professora Daniela Nunes, no privado para dirimir eventuais dúvidas. Um grande abraço e até breve. Assim que ela disse. Aí, o que acontece? Isso aí foi o Wilker que foi postando na comunidade do canal dele. A coisa vai ficando mais divertida. E é por isso que eu não vou mostrar prints, tá bom? O Wilker comenta assim, isso foi há 2 semanas atrás. Absurda suspensão da disciplina e a servidora responsável não encontrou qualquer documentação tratando do caso. A senhora poderia compartilhar esse despacho conosco, por favor? Aí um rapaz aqui do curso, chamado Koba Xavier, mandou a foto de um genital masculino, e é por isso que eu não vou colocar prints aqui, tá? Então eu não vou colocar nem esse nem os outros, porque eu já não coloco nenhum. Colocou um print de um genital masculino dizendo, está aqui o despacho. A professora Daniela escreve, muito obrigado, Koba. Ela agradece ao genital. Né? E aí, obviamente o Wilker diz assim, e a senhora ainda agradece. E a senhora ainda agradece a mensagem do cara mandando um pênis pra mim como resposta. Patético. Como diria o Rogério Skylab, nosso grande expressionista, tudo seria patético se não fosse pateta. Né? O patético faz parte da essência do brasileiro mesmo. Né? Não é um predicado, né? É um sujeito. A patetice é um substantivo dessas pessoas. Skylab é um cara muito legal, né? Só que ele é louco. Falando isso. Há 9 dias atrás, foi feito um boletim de ocorrência contra o Wilker, perpetrado pela professora Daniele Nunes Henrique Silva. Lembra que ela falou do direito de voz? Muito provavelmente, esse direito não existe, então obviamente ela não ia no boletim de ocorrência, tá certo? Reclamar direito de voz, porque o investigador da Polícia Civil ia dar risada na cara dela. Então ela entrou com uma condição criminal, penal, por a natureza da ocorrência é uma difamação. Que está errado também, foi uma péssima escolha, ela continua sendo mal orientada. Algum advogado lá da universidade deve ter orientado a ela a entrar com difamação e não direito à voz, que nem é crime, violação de direito à voz. Só que a gente vai falar aqui também, ali no caso, nem calúnia, nem difamação, nem injúria se enquadra muito com no máximo a injúria para tentar criar uma peça jurídica. Não estou falando para ganhar o caso, porque não tem como eles ganharem o caso. Se tudo correr perfeitamente bem, mas a difamação ali, né? O que acontece com a difamação? Primeiro tem que ter o ânimos difamandi, tá bom? Isso aí é a doutrina do Código Penal e pacificado pelas instâncias superiores, o STJ e o STF. O ânimo difamandi é o desejo de difamar. O que seria o difamar? É expor informações privadas, verdadeiras ou falsas, ao grande público com a pretensão de diminuir a imagem do exposto à opinião popular. Revistas de fofoca fazem muito isso. Expõem informações privadas verdadeiras e que geram uma crítica social, mas de coisas privadas, não públicas. Ou às vezes, se não acha informações privadas, inventa informações privadas. Agora, a difamação, mesmo se for verdade, ainda assim incorre no crime de difamação. Mesmo se a informação privada for verdadeira, aconteceu mesmo, por exemplo, um adultério, expor isso é difamação. Entende? No caso da injúria, você precisa ter o ânimos injuriandi. Né? Ele afeta uma parte mais subjetiva. O que seria a honra subjetiva? O sentimento que o sujeito tem sobre si próprio.
E a honra objetiva é o sentimento que a sociedade tem sobre aquela pessoa. No caso da difamação, afeta, obviamente, a honra objetiva, assim como a calúnia, né? E a injúria afeta a honra subjetiva. Tá certo? Que tava... apareceu umas notificações aqui, desculpa, gente. Então, assim, no caso aqui, ela estaria acusando o Wilker de expor informações da vida privada dela. Aqui não sei, ela não especificou se são verdadeiras ou falsas, com o intuito de diminuir a boa fama dela à sociedade, né? Essa é a perspectiva. Bom, e aí acontece o seguinte: a data de comunicação foi no dia 14 de 8 de 2024, às 5h14, né? A origem da comunicação é pública. A data do fato, entre 23 de 7 de 24, ao meio-dia 27, terça-feira, e 14 de 8, às 4h45, quarta-feira. Endereço do fato é UNB, área 1, campus, bloco de salas de aula, sul, BSAS. Brasília, Distrito Federal, condições locais criminal, envolvimento comunicante e vítima, nome Wilker Leão de Sá, autoria conhecida. Versão de Daniela Nunes Henrique Silva, que é a comunicante e a vítima. O comunicante informa que no dia 23 de 7 de 24, a vítima foi informada via WhatsApp de que o aluno da disciplina Desenvolvimento Pedagógico e Ensino, Departamento de História Noturno, estava gravando Departamento de Ensino Noturno, estava gravando as aulas em áudio e postando trechos contextualizados e enviesados em diversas plataformas de redes sociais. YouTube, TikTok e Instagram. Ressalta-se que todas as aulas foram gravadas sem autorização da vítima. Conforme consta no inteiro teor dos vídeos, o aluno, ora denunciado, profere diversas sucessivas incitações contra a vítima e outros alunos presentes em sala de aula, resultando em diversos prejuízos sociais, acadêmicos e profissionais. Não fala o tipo de incitação, né, que a única incitação que é considerada criminal é a incitação ao crime, né, que não acontece nos vídeos, como a gente assiste e percebe. O denunciado é proprietário de uma conta no YouTube com mais de 500 mil inscritos e postou diversos vídeos com títulos como Professora militante e autoritária, e descobriram minhas gravações e agora querem me expulsar, contendo ataque direto à honra da vítima. Não sei qual é a ligação entre essas duas coisas, né? E também qual é a ligação de ataques à honra da vítima subjetivo, porque aqui no caso seria um palavra militante e autoritário, estaria mais, como eu disse, estaria mais direcionado à injúria propriamente do que a difamação. Ademais, os vídeos publicados, que permanecem no ar, chegaram ao conhecimento dos filhos menores da vítima, que se depararam, vai começar a vitimização, que se depararam com as publicações dos diversos sucessivos comentários de ódio, e aí já em transcendência penal, né? O Wilker só responde por ele, não pelos seus inscritos. No último contato pessoal da vítima com o denunciado, dia 31 de 7 de 24, o denunciado contestou a proibição da gravação das aulas e se referiu explicitamente à vítima como autoritária, alegando que estaria descumprindo a lei e violando a liberdade de... Eu nem sei, acho que isso nem vai para diligência, viu? Acho que vai engavetar, mas vamos lá. Violando a liberdade de cada um fazer o que quiser, classificando a proibição como censura que atenta contra a liberdade de cada indivíduo, fazer o que quer com base na lei. Na mesma oportunidade, o denunciado afirmou: é simples, o judiciário está aí para isso, tentem, já ganhei vários, vou ganhar mais um. Então esse é o grande boletim de ocorrência que foi feito a ela. Então virou caso de polícia, ela vai querer que a polícia investigue, talvez vá para diligência, não tem certeza, matéria fática muito fraca. Não sei se vai ter indiciamento por parte dele não, acho que vamos ver, mas como é professor universitário, talvez vá abrir um inquérito, investigar e talvez haja uma denúncia, mas isso aqui tá fácil de ganhar, tá certo? O que acontece é o seguinte, gente, a nível civil, de dano moral, né, existe uma jurisprudência, né, que segue uma argumentação de um grande jurista brasileiro, Cavalieri Filho, de que o dano moral não pode ser banalizado, tá certo? A banalização do dano moral é uma teoria feita em 2004 pelo Cavalieri Filho e é utilizada até hoje, tá bom? Então, quando a gente consulta a jurisprudência, aquele histórico acordado de decisões judiciais que plasmam as decisões futuras, a gente percebe que o dano moral, para se provar o dano da honra subjetiva, o dano psicológico, deve-se provar que o dano psicológico existe. Não o sentimento, o dano psicofísico, psicossomático. Ou seja, a pessoa tem que ter ficado doente da cabeça
adquirido uma doença patológica cientificamente comprovada que prova que a injúria, tá certo? Causou um efetivo dano a ela, tá certo? Vocês entendem isso? Não é só o cara me xingou, vou processar. O cara me xingou e eu fiquei muito mal e eu posso provar que eu fiquei muito mal. Entende? Então eu vou ler algumas aqui, são 10 mil resultados. Se você estudar 10 casos por dia, no final do ano você estudou 3.650, né? Nem metade do tanto de jurisprudência que tem em relação a isso, tá certo? Então é muito difícil ganhar dano moral desse jeito, né? Vamos ler aqui, ó. Isso aqui é uma apelação civil, do TJ de Minas Gerais, tá bom? Não comprovação, dano moral não configurado. Não há interesse recursal quanto às questões apreciadas na sentença no mesmo sentido aduzido pela recorrente em seu recurso. Apesar da ausência de autorização expressa para a reserva da margem consignável, não há nos autos prova de que o ocorrido tenha causado qualquer abalo moral da autora. Assim não existe o dever de indenizar. Pensar de forma distinta implicaria em banalização do dano moral, induzindo diversas pessoas a ingressarem em juízo em face de um mero dissabor vivido. Isso é outro termo também expresso pelo Cavalieri Filho, tá certo? Quer ver? TJ de São Paulo, apelação APL 201182605664, tá bom? 2011. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que constituiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular, reprovável. Porém, contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral sob pena de incorrer na banalização. E aqui existe uma lista enorme de jurisprudências. Vou dar uma pausada no vídeo aqui, porque se ele vai travar automaticamente, eu retomo numa segunda gravação. Pois bem, estamos de volta. E como é que funciona o animus, que é o desejo, que incita crimes contra a honra? Aqui a gente falou do dano moral, mas como é que a jurisprudência trata, a jurisprudência do STJ e do STF trata? Bom, a gente divide o animus injuriante, que é o desejo de ofender, o desejo de humilhar, de destruir a vitalidade da pessoa, né? De destruir a paz da pessoa, acarretando ela maior chance de desenvolver um transtorno psíquico, mas que tem que ser real e existente para que o crime seja configurado. O ânimo difamante, que eu já expliquei, e o ânimo caluniante, que é a imputação a uma pessoa de fato definido como crime. Existe uma jurisprudência muito específica para crimes de calúnia, tá? Só o ato de chamar a pessoa de pedófilo, estuprador, ladrão, não encarreta em calúnia. Precisa ter uma especificidade do crime. Fulano de tal cometeu pedofilia. Aí é calúnia. A pessoa tem que saber que o crime é falso. Ela tem que saber que a pessoa não cometeu o crime. A pessoa não necessariamente tem que especificar a hora e o dia e a vítima do crime. Não é necessário. Porém, isso amplia o dano causado à vítima de calúnia. Então a pena vai ser maior. É como se fosse um fator de agravo. Você pode consultar a jurisprudência do ânimos caluniante, que vocês vão ver que eu estou dizendo exatamente o que consta nas APLs e nas súmulas do STJ e também do STF. Tá bom? É pacificado isso. Já tem mais de 8 anos. Crimes contra a honra tem que ter ânimo injuriante, difamante ou caluniante. Porém, existem outros ânimos que podem ser confundidos, mas que não fazem parte dos crimes contra a honra. Assim diz uma apelação criminal do TRFS, mera comarca do TRFS. Do TRF, desculpa. Com o número 201640133308. O ânimos injuriante, elemento subjetivo específico, é necessário para a caracterização do delito. A mera intenção de caçoar, ânimo jocante, de narrar um fato, ânimos narrandi, de defender uma tese, ânimos defendendi, de informar uma determinada pessoa ou aconselhá-la em algo, ânimos consulendi, de criticar uma opinião, ânimos criticandi, ou de corrigir um comportamento,
animus corrigendi, ou de devolver um insulto, animus retorquendi, exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes. Tá? Como se diz a própria relatora da súmula, ministra Laurita Vaz, tá? Que é a grande especialista em crimes contra a honra no Brasil, uma súmula publicada pelo STJ. Tá? Conquanto reprovável a conduta narrada nos autos, moralmente reprovável, não parece ser o animus injuriandi o móvel do presente caso, o gatilho inicial. Eu vou ali para humilhar. Que não é o caso do Wilker. O Wilker foi ali para expor uma ideologia que ele discorda. Ele está na universidade e eu vou provar. Eu vou gravar as pessoas defendendo isso. E eu vou discordar na frente de todo mundo, dizendo, não, eu não concordo com isso, eu acho que é diferente. O que é isso? Animus defendendi, animus criticandi. Ainda que se possa aferir que o linguajar utilizado pelo réu tenha sido inadequado ou excessivo, não se pode dizê-lo relevante do ponto de vista penal, pois do contexto dos autos não é possível inferir que ele tinha o intuito de machucar os sentimentos da vítima, funcionária dos Correios. Apelação do Ministério Público Federal não provida. Tá? Um processo feito pelo MP Federal. E aqui vocês vão achar uma infinidade aqui, ó, tá vendo? Recurso desprovido, habeas corpus do STJ, notório animus narrandi, ausência de dolo específico, atipicidade da conduta, inexistência de justa causa para percussão criminal, denúncia rejeitada, ordem de habeas corpus concedida. Né? Aqui, ó, TJ do Rio Grande do Sul, apelação crime, APL. Apelação crime contra o patrimônio, furto qualificado, recurso, blá, demonstrado o conjunto probatório, fundamentalmente o animus jocandi, inexistência de dolo necessário para o delito, absolução mantida, recurso desprovido, né? E assim vai, ó. Ausência de dolo afastada pelo animus jocandi, decisão escorreita, tipicidade material, recurso conhecido e improvido, decisão unânime. Entendimento pacífico, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, que para caracterizar um crime contra a honra, além do dolo genérico, é necessário um especial fim de agir, né? Consistente na vontade de ofender a honra da pessoa. Né? Então, vocês não tem como ganhar isso, entendeu? Só que a história não acaba. Tem mais um elemento interessante. Uma aluna que estuda na UNB, que está no grupo de história da UNB, que o Wilker não mais faz parte, tirou print de algumas conversas que aconteceram há 6 dias atrás e mandou para o Wilker. O Wilker printou, vai fazer uma ata notorial desses prints, que agora precisa fazer ata notorial disso, tá? Todo print precisa de ata notorial. A partir dos próximos dos processos, acho que de julho para frente, os que foram pleiteados antes não precisa, mas daqui para frente precisa, tá? De ata notorial de print, só para ganhar dinheiro, porque mesmo com a ata notorial pode haver fraude. E o Wilker compartilhou conosco, vai fazer uma ata, vai processar criminalmente um por um, tá certo? Por ameaça e formação de quadrilha, porque os prints consistem no seguinte, pessoal, né? Mutirão para denunciar o canal dele no YouTube. Tá? Nabi pergunta o seguinte: ninguém se habilita a encontrar o cara num beco escuro? Nilo comenta: ninguém tem um molho de chaves no bolso? Rafaela comenta, né, o comentário de André Doss. André Doss escreveu o seguinte: pessoal, quem tem aula com ele, fala com o Luca, bora pensar melhor no que fazer. Rafaela comenta: geral se junta para encher ele de porrada. Eu estou transformando a mensagem numa gramática mais escorreita, porque esse pessoal não sabe escrever, tá? Se eu for ler do jeito que eles escrevem, vocês não vão entender nada, tá? Breno Cirulo escreve o seguinte: multidão para denunciar o canal dele no YouTube. Né? Alguém comenta: Mos é só 3 pessoas darem strike, o YouTube não questiona não. Escreveu assim, tá vendo? Não dá pra entender. Vitória: eu já denunciei em tudo. Breno Cirulo: cadê alguém? Joga as redes dele aí. Nabi escreve: vocês estão pensando muito embaixo, vamos cagar numa sacola e jogar nele.
Rafael escreve: pro azar dele, eu tô num momento de total desequilíbrio emocional. Barbie escreve: uma chave de fenda e um martelo, reagindo ao comentário do Nilo, perguntando se alguém tem um molho de chaves no bolso. Rafaela escreve: eu não me importo de perder o réu primário. Breno Cirulo: moço, filma esse arrombado aí também, cria logo a confusão que ele quer. Por enquanto, esse espaço das universidades ainda é nosso. Se ele se criar, vem e os... Se ele se criar, vem os discípulos depois. Eu acho que ele quis dizer assim, se o Wilker crescer, os discípulos vão entrar na faculdade também. Luiz Gustavo escreve: conversar não adianta, às vezes tem que partir para a violência. Vitória escreve: sou a favor. Breno Cirulo: se somos nós que fazemos isso em um ambiente deles, tomamos tiro. Nunca aconteceu de ninguém ser baleado dentro de uma escola militar, mas tudo bem. Nabi: ninguém se habilita a encontrar o cara no beco escuro. A Rafaela escreve: eu me habilito. Nilo: esse aqui eu já tinha lido para vocês. Então, bom, agora eles se fuderam, né? Porque isso aí fundamentalmente é o crime de ameaça e formação de quadrilha. Ele falou que tem mais prints que ele vai mostrar depois, tá certo? E eu vou acompanhar aí agora vai ser um desdobramento jurídico, né? Assim que tiver alguma informação aí relevante aí para o Código Penal, eu trago aí para vocês, né? Eu gosto muito de estudar o Código Penal, né? De ler os doutrinadores do Código Penal. E o STJ e o STF pacificaram que nesse caso o Wilker tá tudo certo com o Wilker, né? Mas com o pessoal da universidade pode ser que ocorra, alguns deles possam ser até presos, né? Mas vamos acompanhar aí. Espero que o Wilker tome algumas precauções de sobrevivência urbana, né? Uma caneta tática, um bastão retrátil, alguma coisa do gênero, para evitar problemas maiores para ele, né? Mas um total apoio aí que ele continue postando esse tipo de coisa que é de utilidade pública. O que acontece numa universidade que existe graças ao erário público, né? Fundamentalmente. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.